Meus amigos, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal Poesia Online, onde nós poetamos pela internet. E hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo de teoria do verso, continuando sobre processos de acomodação. Se você já é inscrito aqui no canal, você já sabe do que eu estou falando. Se você caiu de paraquedas, não tem problema, você não vai ficar completamente perdido. Mas eu recomendo que você assista os outros vídeos que eu fiz sobre esse tipo de assunto. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder as novidades e assiste os outros vídeos depois que terminar este aqui. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre um processo também bastante comum que é usado por quase todos os poetas, que é a sinérese. A sinérese é um processo de acomodação muito parecido com o processo que eu falei no último vídeo sobre esse assunto, que foi a sinalefa. E existem umas diferenças muito pontuais, então esse vídeo é de uma certa forma uma continuação do vídeo da sinalefa que eu fiz algumas semanas atrás. Então se você ainda não assistiu o vídeo sobre sinalefa, dá uma assistida lá depois, que você não vai ficar completamente perdido aqui não. Só o vídeo da sinalefa vai esclarecer um pouco melhor o que eu vou falar aqui. Para você que chegou de paraquedas no canal e não faz ideia do que eu estou falando, do que é um processo de acomodação, eu vou explicar bem resumidamente. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, assiste os meus outros vídeos. Mas basicamente um processo de acomodação é uma estratégia que o poeta usa para colocar um verso de mais sílabas dentro de uma estrutura menor, ou ao contrário, um verso de menos sílabas dentro de uma estrutura maior. Então se eu tenho, por exemplo, um verso de 12 sílabas e eu quero que ele fique num contexto de 10 sílabas, eu preciso cortar 2 sílabas. E para isso posso usar elisão, eu posso usar sinalefa, eu posso usar sinérese, eu posso usar vários tipos de processos de acomodação. E eu tenho vários vídeos sobre vários tipos desses processos. Não falei de todos ainda, existem outros. E hoje eu vou falar sobre um desses processos, que é a sinérese. Como eu já disse, é muito semelhante à sinalefa, no sentido de que se constitui basicamente na junção ou craseamento, lembra-se da crase lá na aula de gramática clássica, que você não gostava muito, eu não gostava muito, talvez você gostasse, não sei. Mas é a junção de duas vogais para caber numa sílaba só. Porém, a sinalefa é a junção de duas vogais em palavras diferentes. Você meio que junta duas palavras para fazer a sinalefa para caber no verso. A sinérese são duas vogais dentro de uma palavra só, dentro de um único vocábulo. Essa é a diferença entre as duas. Por isso que eu falei que tem muitas semelhanças. Guilherme, não entendi absolutamente nada. Eu vou dar um exemplo, quem sabe isso fique um pouco mais claro. E o primeiro exemplo é de um poeta que eu já falei várias vezes aqui no canal, já dei vários exemplos dele, que é o Fagundes Varela, é um poeta muito subestimado das letras clássicas no Brasil. O poema se chama Fragmentos, ele está no livro Noturnas, que acho que é o único livro assim mais famoso do Fagundes Varela. Para ser sincero, eu não sei se ele tem outros, eu nunca li outro livro dele. E não tenho esse livro aqui em formato físico, eu tenho somente o digital. Ele está disponível em domínio público, caso você queira ler. Mas eu vou falar do poema Fragmentos, do Fagundes Varela, que está no livro Noturnas. Esse poema Fragmentos ele é muito longo, então eu não vou ler ele inteiro aqui, não temos espaço para isso. Eu vou ler a estrofe de número 8, e o verso que nos interessa é o verso de número 9, que é o último verso dessa estrofe. E esse poema, pelo menos essa estrofe aqui, eu não olhei, não contei agora o poema inteiro, mas essa estrofe está toda em decassílabo, então todos os versos possuem 10 sílabas. Eu vou ler ele rapidinho e depois vamos focar no nono verso. Tá? A estrofe, é claro, não vou ler o poema inteiro. Se você quiser, o link está na descrição. Dos abismos a flor, como Manfredo, os gênios invoquei vertiginoso, para que lançassem de minha alma aos ermos, de mim mesmo um profundo esquecimento. Pedi a Deus um existir de bruto, matéria impura sem pensar nem dores, mas nenhum gozo iluminou minha vida, nenhuma fonte límpida e serena rebentou pelo Saara de minha alma. Bom, eu acho interessante isso aqui porque ele não tem rima, é uma coisa curiosa na poesia clássica luso-brasileira. Normalmente os poemas são rimados, essa estrofe pelo menos não possui rima. Mas isso não nos interessa tanto aqui, o que nos interessa é o último verso, que é rebentou pelo Saara de minha alma. Vamos fazer a contagem?
se fosse pensar, ignorando a sinérese, vamos fazer de conta que você não sabe o que é sinérese, como você ia contar? Rebentou pelo Saara de minha alma. Ficou com 11 sílabas. E isso não pode, porque eu falei que tem 10 sílabas. Todos os outros têm 10 sílabas, então tem que ser decassílabo. Como é que a gente faz? A gente conta da seguinte forma, está aí na tela, rebentou pelo Saara de minha alma. Ou seja, você junta a palavra Saara, é uma vogal, na verdade seria uma vogal longa, mas não vou me estender muito sobre isso. Saara tem 2 As. Você junta os dois, forma um A só, pelo Saara de minha alma. Isso é a sinérese. Esse é um exemplo de sinérese. Fica bom? Fica interessante? Não sei. Diz aí nos comentários se você gosta da forma como isso soa na hora de declamar. Eu acho um pouco esquisito. Vamos ver outro exemplo que eu acho que talvez vai ficar um pouco mais claro e ilustrar um pouquinho melhor o processo da sinérese em poesia tradicional luso-brasileira. Esse é um poema do Olavo Bilac. Eu também já falei sobre Olavo Bilac. Se você quer um vídeo específico, acho que o Fagundes Varela e o Olavo Bilac merecem vídeos específicos para a obra deles, como eu fiz aqui sobre Homero, sobre Fernando Pessoa. Dá uma olhada aí, você vai achar. Bem bacana. Mas enfim, esse poema é um soneto do Olavo Bilac, se chama Para a Rainha Dona Amélia de Portugal. Eu também não tenho este poema específico, eu tenho alguns livros do Olavo Bilac espalhados por aqui, mas eu não tenho este poema específico em formato impresso. E esse poema é um soneto, então eu já fiz um vídeo sobre soneto italiano, mas ele possui 12 sílabas em cada verso, o que é uma coisa não tão comum. Normalmente os sonetos têm 10 sílabas, e esse aqui tem 12, isso é bem interessante. Não vamos falar tanto sobre isso, se eu não me engano eles são versos compostos, eu teria que dar uma olhada um pouquinho melhor. Vou falar sobre versos compostos em outro vídeo também, talvez eu use até este poema como exemplo, se for verso composto. Eu não lembro agora, não consigo ver agora aqui. Bom, eu vou ler o poema para vocês. O verso que nos interessa está na primeira estrofe, o quarto verso, e quarto. E, enfim, vou marcar sobre isso depois. Vamos ler o poema inteiro para contextualizar. Começa de novo. Para a rainha Dona Amélia de Portugal. Um rude resplendor de rude brilho toca, e nimba o teu escudo em que as quinas e a esfera guardam, ó Portugal, a tua glória austera, feita de louco heroísmo de aventura louca. Ver este escudo é ver a terra toda pouca, para tua ambição é ver Afonso à espera, dos mouros em Ourique e em redor da galera, do Gama ouvir do mar a voz bramante e rouca. Mas no vosso brasão, Borgonha, vis Bragança, de ouro e ferro encerrando o orgulho da conquista, faltava a suavidade e o encanto de uma flor, e eis sobre ele pairando o alvo lírio de França, que lhe deu flor humana, alma gentil de artista, um sorriso de graça e um perfume de amor. Eu notei muita semelhança, muitos elementos de simbolismo nesse poema do Olavo Bilac, e não se fala muito do Olavo Bilac como simbolista. Até diz aí alguns teóricos que eu li que o Olavo não gostava muito do simbolismo, mas eu vi muito simbolismo nesse poema aqui. Talvez eu fale sobre isso em outro vídeo, isso não nos interessa agora. O que nos interessa é o verso de número 4 da estrofe de número 1, que diz, feita de louco heroísmo e de aventura louca. Como eu falei, esse poema está todo em dodecassílabo, 12 sílabas, então vamos contar. Feita de louco heroísmo e de aventura louca. 13, não pode, os outros têm 12, esse tem que ter 12 também. E o que ele faz? Ele faz a sinérese na palavra heroísmo. Então, ao invés de falar heroísmo, 2 sílabas, ele junta o O e o I, formar uma sílaba só, heroísmo. Sou estranho, né? Muito esquisito. Mas funciona bem quando você vai declamar, né? Feita de louco heroísmo e de aventura louca. Fica com 12 sílabas. Então, muito interessante. Basicamente é isso. Espero que a sinérese tenha ficado um pouco mais clara para você. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, dá uma olhada lá, deixa seu like, escreve seu comentário, o que você quer ver nos próximos vídeos. Se inscreve no canal, obviamente. Eu agradeço pela sua audiência. Me segue lá no Instagram, o link está na descrição. Também para você comprar o meu livro, caso você queira ajudar este canal a crescer. Muito obrigado, gente, e fui!